Tudo bem, Helênio? Como é que você está? Bem-vindo. Opa, e aí, pessoal, tudo bem? Tudo bem. Tudo jóia, bem-vindo. Sextou, Lênio. Que semana, né? A gente acha que passou 15 dias, mas só foi, já teve G20, Xi Jinping, esse plano aí. Aí eu quero trazer uma notícia para a gente comentar junto, que é essa nova delação do Mauro Cid, que entregou Bolsonaro e Braga Neto aqui nos contra o Ivan para não voltar à cadeia. Conta para a gente, Lênio, nossa audiência está com uma dúvida aqui, que, olha, gente, posso estar enganada, a Silvia Regina, mas quem indicia é o Ministério Público Federal, e que a Polícia Federal pede o indiciamento. Explica para a gente esse procedimento da persecução criminal, por favor, Lênio, aí a partir desse caso concreto. Pois é, Miguel e Yara, de tédio ninguém morre nesse país, né? Evidente. Então, quem indicia é a polícia mesmo, claro. A polícia indiciou porque ela tem poder de indiciamento, porque ela tem que mandar o inquérito ou indiciando alguém ou dizendo que não há indiciamento porque não chegou a nada. E agora o Ministério Público receberá esse material e fará, né, deve fazer o processo, começar o processo que começa com a denúncia, e depois a denúncia é recebida ou não, e, enfim. O problema é que é muita gente, né? Então, isto acaba, num país como o nosso, sempre gerando problemas, né? Quando tem réu demais, sempre tem mais possibilidade de demora, de um dia falta uma coisa, outro dia falta outra. Então, eu me preocupo um pouco com o número de acusados. E é muito difícil fatiar isso. Eu não sei como o procurador-geral vai fazer, porque talvez ele consiga fazer alguma coisa ligada, digamos, ao núcleo que planeja e manda, e um outro do núcleo do pessoal de intermediário. Não sei como ele fará, isso é um desafio para processual muito, muito forte. Agora, o que está aí com as novas coisas, o Mauro Cid fez uma espécie de Barão de Munchausen, né? Ele já estava afundando no pântano com seu cavalo e ele puxou-se a si mesmo pelos cabelos, né? Ele conseguiu dar uma de Barão de Munchausen, uma coisa impossível na física de fazer. Ele conseguiu. Esse é um milagre, né? O Mauro Cid é um fenômeno. Primeiro, ele enrola um ano, que eu chamei de delação Sherazade, 1001 noites, e vai levando, e vai levando. Depois, ele escamoteia um pedaço forte da delação, a polícia vai lá, porque hoje não há mais segredos. Hoje é o tempo do não segredo, né? Do grande irmão, do panóptico, né? Todo mundo sabe de todo mundo, ninguém mais faz nada, ninguém vai a motel, ninguém é nada, tem sempre uma câmera te filmando, você tá na transparência. E eles descobriram, né, a partir das técnicas modernas, contemporâneas, o que o Mauro Cid escamoteou. E ele estava afundando, porque ao escamotear, ele quebrou as regras daquilo que é a delação premiada. Mas, milagrosamente, provavelmente porque ele ratificou ou disse algo mais, o Supremo Tribunal, o investigador, no caso aí o Xandão e a polícia, acabaram aceitando. Mas eu acho que aceitaram porque o produto era bom. Lênio, tem dois pontos que a defesa do Bolsonaro, do grupo dele, estão levantando, meio a militância. Eles estão bem desorientados, né?
Mas eles são organizados, tem os grandes grupos de WhatsApp, então todo mundo está esperando a palavra de ordem para ver qual é a narrativa que eles vão emplacar. Né? Já tem os sinais aí, né? Inclusive, que até o Cacai já respondeu, até publiquei lá no cafezinho, está viralizando, que é a questão que eles estão acusando o Xandão, que como o Xandão foi ameaçado, né? Não, a pessoa que é ameaçada está envolvida, né? Não pode julgar. O juiz que está envolvido com o processo não pode julgar. Esse é o primeiro ponto que você podia responder. O segundo que só estavam pensando em matar. Não queriam matar. Pensar não é crime. Também eles falaram muito isso. Esses dois pontos aí, como é que você responderia esses pontos? Isso aí o estagiário pode responder. Tem aquela anedota do Einstein, né? O Einstein ia contando de cidade em cidade a teoria da relatividade e o motorista dele ficava no fundo tirando uma soneca. Só que de tanto Einstein contar, o motorista decorou. E um dia chegaram numa cidade e o Einstein disse: estou muito cansado hoje. Vai ser difícil eu fazer. O motorista: deixa comigo, professor. Eu decorei. E aí ele contou a história e, de repente, levanta um gaiato lá atrás e pergunta uma pergunta dificílima. O motorista tinha decorado, mas não sabia um ovo de física. E o motorista disse: excelente pergunta. Aliás, é uma pergunta tão simples que eu vou pedir até que o meu motorista responda. E levanta o Einstein, vestido de motorista, e derrama sabedoria e, portanto, resolveu. Portanto, essas duas perguntas vou pedir para o meu estagiário que trabalha comigo, que levanta as placas de ironia, graça, aplausos e tal, né? Hoje em dia a gente tem que carregar um estagiário junto. Por quê? Porque essa questão da suspeição o estagiário resolve. Porque todo direito tem um telos, todo processo tem um telos. Telos vem lá do Aristóteles, né? Teleologia, objetivo. Você tem um processo, você tem um objetivo. Você não pode conspurcar o objetivo transformando o processo no seu inverso. Por exemplo, o processo tem que ter uma finalidade para levar culpados ou inocentes até o final, etc. O que não pode fazer é alguém poder se beneficiar de sua própria torpeza. A gente chama isso de venire contra factum próprio. O que quer dizer? Que você não pode se beneficiar daquilo que você faz de torpeza. Por exemplo, você provoca o seu juiz. Você não quer ser julgado por outro. Se o juiz for considerado suspeito por isso que você fez, você se beneficiou de sua torpeza. Então, quando começou toda essa história, o Xandão começa com a relatoria, os caras começaram a atacar o Xandão. Então, o fato de atacarem o Xandão afastaria o Xandão? Bom, se é verdade isso, então um deputado federal que é réu no Supremo Tribunal, ele vai à tribuna, ataca os 11 juízes dele e, com isso, para onde ele vai ser julgado? Pelo STJ? Negativo. Venire contra factum próprio. Ninguém pode se beneficiar de sua própria torpeza, ou seja, eu não posso forçar a suspeição do meu julgador só para tirá-lo. Portanto, o fato do Xandão ser um dos personagens não é o Xandão, não é o Alexandre de Moraes, é a instituição Supremo Tribunal, e esta é que está em jogo. Parte segunda, questão da tentativa de pensar não é matar. Essa o estagiário também tira de letra. Por quê? Porque, na verdade, o matar, nesse caso, ele não é relevante. É que o matar era o meio para dar o golpe do Estado. Portanto, claro que, se você pegar João quer matar Pedro,
tentativa de homicídio para ser, ele tem que começar os atos para tentar matar o Pedro, e somente se não conseguir por circunstâncias alheias é que será tentativa. Só que, nesse caso, o crime tem tentativa e consumação. O caso do golpe de Estado ou abolição violenta do Estado Democrático de Direito, a mera tentativa já é a consumação. O que significa que se eu, para dar o golpe, quero matar o presidente, se eu planejar, começar, fazer campana, etc., é a própria tentativa que se exaure, porque eu só não consegui dar o golpe, mas já fiz a tentativa, por circunstâncias que eu não pude. Por exemplo, o Kid lá, o Kid Preto, não conseguiu fazer uma coisa, faltou outro detalhe, mas eles já tinham colocado tudo isso. Então, pensar não é matar serve quando você está... pensar em furtar não é furtar, isto serve para o furto, para outras coisas que são crimes que têm atos preparatórios, a tentativa e consumação. O crime de golpe de Estado, a consumação está dentro da tentativa, ou seja, o ato de eu tentar já é a consumação. Portanto, sem chance nenhuma para eles com essa tese, né? Ótimo. Deixa eu trazer aqui alguns. A gente tem o Marcos, olha, obrigada pelo seu super sticker. Aí eu vou depois passar para você para a gente entender esses prazos aí, tá, Lênio? Ele comenta que, Marcos, se ele não for preso em 2025, em 2026 haverá golpe. O Décio Amado, ele, muito obrigada também, muito obrigada também pelo seu superchat. Boa tarde. Em um vídeo antigo, o infame capitão admitia que 20 ou 30 mil pessoas poderiam morrer numa guerra civil que ele achava necessária. E agradecer também a Veranize, que presenteou com uma assinatura. E aí tem sido feito muita especulação na mídia. Eu queria que você falasse, como advogado, Lênio, se existe mesmo prazo para que se dá para a gente prever quando haveria um julgamento e uma possível prisão ou não. Existem duas maneiras do sujeito ser preso, né? Uma, quando termina a condenação. No caso, o Collor é um bom exemplo. O Collor agora será preso, vai ter que cumprir a pena porque terminou o processo dele, né? Ok. A outro modo é ser preso como foram presos os generais, aí, esses caras, por preventiva. A prisão preventiva porque tinha elementos, eles tinham que colher provas, a Polícia Federal precisava evitar que essa gente fizesse contatos com outros, ou seja, a questão da proteção do conjunto probatório também, e às vezes se usa para evitar a fuga, por exemplo. Bolsonaro poderia ter sido preso quando foi para a embaixada da Hungria, deixaram escapar essa oportunidade, enfim. Então, dificilmente Bolsonaro será preso nesse período do processo. Então, isso, a menos que ele faça algum ato, por exemplo, que ele converse com testemunhas ou com corréus, tente intimidar ou faça combinações, etc., com outros réus, outras pessoas dessa gente, tente esconder prova ou, de algum modo, tente fugir. Fora dessas coisas, você não terá motivos para fazer a prisão. Portanto, o caminho natural desse processo é uma denúncia do Procurador-Geral, que vai para o Supremo Tribunal. O Supremo vai ter que transformar isso num processo que ele faz depois que Bolsonaro e mais essa outra gente toda
faça a sua defesa. É bem complicado, porque é muita gente, né? Por isso que eu volto à fala inicial. Não sei qual é a estratégia que será usada, se vai ser fatiada essa denúncia ou se será feita num bolo todo. Quanto mais gente junta, mais complica, porque no meio do caminho sempre podem haver muitas pedras. Nesse ponto, se a denúncia for apresentada em março, eu acho que poderia ser em dezembro, mas enfim, se a denúncia for apresentada em fevereiro ou março, essa denúncia vai levar no mínimo 4, 5 meses para ser recebida. E depois de recebida a denúncia, abre-se prazo para oitiva de testemunhas. Cada réu desses tem direito a fazer 8 testemunhas, chamar 8 testemunhas. Mesmo que não sejam testemunhas presenciais, é difícil. Então, veja um processo que vai ter 150 testemunhas. Como ouvir essa gente toda? Claro que o Supremo faz isso com juízes instrutores. Cada ministro tem juízes instrutores, o Xandão tem mais de um, enfim. Mesmo assim, 4, 5, 6 meses, porque você vai ter que ter sessões, você vai ter que ter a apreciação disso tudo. Penso que se tudo correr mais ou menos, no final de 2025 poderão começar os julgamentos que levarão tipo mensalão. Quanto tempo levou um mensalão, vocês lembram? Pense mais ou menos como o mensalão aconteceu. Eu me lembrei agora, é um bom exemplo. Peguem o número de réus do mensalão, que era menor que esse, e façam uma proporção e pensem mais ou menos. Um caso como esse vai levar 7, 8 meses no Supremo Tribunal. Portanto, isto vai chegar perto da eleição de 2026. Quanto tempo levou, segundo as informações que eu apurei aqui? 7 anos. Não. 7 anos é desde o início, porque o Joaquim Barbosa ficou com esse processo 5 anos sem fazer nada. Vamos só organizar. Vocês lembram das condições fáticas? O Joaquim Barbosa ficou com esse processo. Depois, de repente, ele botou. Eu estou dizendo assim, quando começaram a filmar tudo aquilo, aquele 4 prazo meses que eu e falo... meio. 4 pronto. meses e meio. Então, o meu cálculo é 7, 8, 9 meses. Pronto. Lênio, quero fazer uma pergunta, mas antes deixa eu deixar um recado aqui para os internautas. A gente está com uma audiência muito boa, já estamos mais de 2.000 pessoas aqui online, 2.300, 2.400. Então, pessoal, lembrando para deixar uma curtida no YouTube, é muito importante para projetar ainda mais aqui a live, tanto agora quanto depois. Então, é muito importante, não custa nada, deixa uma curtida aí no YouTube. Quem estiver assistindo pelo X, deixa uma curtida no X. Quem puder também deixar um superchat, um super stick, uma colaboração qualquer, tornar-se membro do canal, a gente agradece. Lênio, sobre a anistia, né? Antes dessa nova etapa, né, da nova rodada de denúncias, né? Esse plano de matar o Lula, o Alexandre de Moraes, o Alckmin, enfim, antes dessas novas denúncias, a oposição estava toda, estava animado, o Trump tinha ganho, o Trump venceu as eleições dos Estados Unidos, eles ficaram todos felizes, achavam que o Trump ia ajudar eles aqui, né? E estavam já articulando anistia para os terroristas lá do 8 de janeiro e para o próprio Bolsonaro. Né? Eu tenho lido algumas análises que agora ficou bem mais complicado isso aí. Mas, enfim, como é que você está vendo esse debate sobre a possível anistia aos terroristas do 8 de janeiro e ao Bolsonaro agora? Bom, se isso avançasse, nós temos que pegar a chave, devolver e vamos embora todos. E uma Constituição como a nossa,
o modo como aconteceram as coisas não tem chance nenhuma de uma anistia. O parlamento pode até fazer essa pataquada, como uma espécie de backlash. A extrema-direita no parlamento quer dar o troco ao Supremo Tribunal e ao presidente. Enfim, essas coisas acontecem, são da política. Agora, não tem chance nenhuma de uma anistia não ser declarada inconstitucional por parte do Supremo Tribunal. Por que eu digo isso? Porque existem limites no direito e na própria política. E esses limites não podem ser ultrapassados. O Brasil não conseguiria olhar-se se, depois de tudo que aconteceu, de pensar, inclusive, de matar o presidente eleito e de um ministro do Supremo, anistiar isso, vamos parar. Vamos entregar a chave para Pedro Álvares Cabral e outros e vamos parar, porque aí nós fracassamos. Fracassamos. Portanto, nesse ponto, eu sou um otimista. Não pode acontecer porque há limites que não podem ser ultrapassados. Ponto. Agora, Lênio, a gente tem visto muita ansiedade das pessoas, né? Eu adorei você ter feito esse paralelo com o mensalão, né? 4 meses e meio lá de julgamento. Agora, há muita especulação de que o nosso PGR não quer se pronunciar, não quer falar nada este ano. E outra coisa que eu queria ouvir sua opinião é sobre o silêncio do Múcio. Como é que você enxerga aí? Foi muito grave o que aconteceu, né, Lênio? Foram 4 militares presos por planejarem o assassinato de um presidente eleito, vice-presidente eleito, do ministro do Supremo, que era, então, presidente da Corte Eleitoral. E a gente tem aí essa morosidade, que eu posso estar errada, mas aqui como público, e esse silêncio da autoridade da esplanada dos ministérios, que faz esse elo aí. Como que você vê essas duas figuras? Bom, há muito silêncio, né, no país. Eu diria que há um silêncio ensurdecedor por parte do Múcio, por parte da Associação dos Promotores, dos Juízes. Gente, havia um plano para matar um ministro do Supremo. Você não acham, olhando aqui para mim, ninguém nos ouça, só nós aqui, que as instituições jurídicas, AMB, CONAMP, OAB e todos, já não deveriam ter se manifestado, a JUF. Estou só perguntando. Perguntar não ofende. E, como nós estamos falando só entre nós, que ninguém nos ouça, há muito silêncio no ar. E esse é um problema. Quanto ao PGR, se nós pensarmos o tempo que levou a Polícia Federal só com a delação do Mauro Cid, se ele pedir 2 meses, 1 mês e pouco, está dentro do razoável, porque não é fácil fazer. Eu fui promotor 30 anos, 29 anos e procurador. Gente, você tem que ter extrema técnica, cuidado. Veja como a procuradoria, e eu sou muito justo nessas críticas e comentários, a procuradoria teve um trabalhão imenso de denunciar essas 1.300 pessoas, os golpistas do 8 de janeiro, mas veja como o trabalho ficou bem feito.
eles dividiram em núcleo dos executores, financiadores, incentivadores e mandantes. Vem aí os mandantes agora, percebe? Então, isso está bem... Então, essa não é... Se nós pensarmos, e quais são os grandes problemas? O fato do PGR pedir 2, 3 meses, esse é o problema menor. Nós temos outras coisas a nos preocupar. Pessoal, eu preciso vazar, que eu já tinha combinado com o Miguel, que eu preciso... tenho um outro compromisso agora, tá bom? Sempre bom ouvi-lo, professor. Beijo, Valeu, Lênio. boa sexta. Valeu, pessoal. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo.